A gente vai para a pergunta da Gabriela Araújo agora. Gabi, vamos nessa? O Marco queria falar alguma coisa antes? Eu vi que ele abriu o microfone. Não, só dizer o seguinte, o meu sobrinho, Joaquim, que está acompanhando, falou que hoje o Felipe não veio com o cabelo pintado, mas eu disse que não tem problema porque o Fabiano pintou o cabelo e a barba. Mas vamos lá, Conde, agora é Gabi Araújo. Vamos Felipe, eu assim, tenho tanta coisa para falar, eu vou tentar ser sucinta, porque durante a sua fala, assim, eu não preparei nenhuma pergunta específica, mas me vieram vários insights, e eu queria te dizer o seguinte, eu não tenho filhos, mas eu acompanho um pouco a sua trajetória pelas minhas amigas que têm filhos, então eu lembro que, alguns anos atrás, elas te detestavam, eu falava bem sincero, eu tenho um grande problema na minha vida, surgiu um moleque agora que só fala palavrão, grita, ensina coisa errada para os filhos, e ao longo do tempo eu fui recebendo, acho que agora esse menino está melhorando, e depois eu cheguei a ler uma entrevista sua, muito interessante, em que você fala que você cresceu diante das câmeras, né, então colocou classificação etária, deletou vários vídeos em que você falava palavrão, colocou classificação etária para os que você não gostaria de apagar, também vi uma entrevista em que você fala sobre... não fazer propaganda direcionada para as crianças, mas sim sempre para os adultos, e você reconhece que você já foi machista, teve uma criação em que você fazia piadas homofóbicas sobre corpos e tal, então acho que isso é muito bacana, eu vi que você foi um dos primeiros a se posicionarem nas redes sociais, no caso da Mariana Ferrer, antes mesmo de vir a público aquela sentença desastrosa, teve o caso no BBB, eu te sigo no Twitter, eu sei que no Twitter, para ficar vendo, eu não sou igual ao Augusto, mas eu vejo que você sempre se posiciona, teve o caso do BBB, esse Big Brother, essa edição do Big Brother, rolaram situações de abuso, tortura psicológica, você sempre se posicionou, então, o que eu percebi é que você mudou muito, né? E que você tem uma coisa que poucos influenciadores, eu acho que estão começando a ter isso, é bacana, porque eu acho que você tem puxado esse debate, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, sobre a responsabilidade social da mídia com os direitos humanos e dos comunicadores com os direitos humanos, que eu acho que é uma coisa bem interessante se você puder falar sobre isso. E mais um ponto também, isso comentando uma fala sua, sobre esses robôs que entram para derrubar, e o que a gente sente é que os eventos das mulheres têm sido, assim, alvo desses robôs. Então, a gente vê que essa pauta de costumes contra as mulheres, contra as pessoas LGBTQIA+, com isso acaba virando política. Embora as pessoas digam, mas isso é uma questão secundária, o que eu percebo, e aqui falando da minha posição, né, como mulher e como mulher feminista, é que usam a pauta de ódio às minorias políticas, mas maiorias populacionais, mulheres, pessoas negras, LGBTQIA+, para criar essa polarização. Então, se você puder, acho que levar o... E última coisa, porque eu não sei se o Conde vai deixar eu falar de novo, porque na outra live ele brigou comigo que eu falo demais. Como você falou que você gosta muito de literatura, e aí eu quero fazer um apelo aqui, eu não sei se é o seu caso, mas eu vejo muito que as pessoas leem pouco mulheres, né? Então, autoras mulheres, é um fenômeno da epistemologia que afasta. Eu gostei muito que você leu um indígena, né, o Ayrton Krenak, gostei desse exemplo, mas eu queria, depois, se você me permitir, no final, indicar algumas leituras sobre teoria política feminista, já que você está nessa sede aí de conhecimento. É isso. Com Falei certeza. rápido, Conde, não brigue. Com certeza, inclusive, eu... não está aqui, mas eu estou na minha lista de leituras ali, principalmente de ficção, eu dei prioridade a autoras mulheres, porque eu tinha percebido isso. Eu estava lendo muitos autores homens de ficção e eu não estava lendo muitas autoras mulheres. Inclusive, comprei alguns livros que são até tratados como livros de mulher. Se é que a gente pode dizer que isso existe, né? Uma idiotice a gente não repetir isso em 2021. Mas livros como Orgulho e Preconceito, né? Emma, eu comprei vários livros que recebem essa alcunha para poder justamente absorver e entender melhor por que são tratados dessa forma. Eu tenho certeza que vai ter muita coisa para eu descobrir ali. Só uma coisa, Felipe, você leu Como as Democracias Morrem, que eu vi que você publicou no seu Twitter, eu já tinha lido também, mas como eu acho que é um livro que você vai gostar bastante, Angela Davis, ela fala muito sobre política, e ela faz uma análise da conjuntura, tem 2 obras delas que são imperdíveis, e aí eu acho que é um pouco a pegada, mas do ponto de vista de uma mulher negra, ela fala também sobre racismo, sobre política, sobre classe,
que talvez você... E eu tô falando para você, mas eu tô falando para o público que está assistindo também, viu, Felipe? Desculpa eu te usar aí para fazer a propaganda. Não, que isso, gente, imagina, eu acho que a gente tem que fazer propaganda mesmo, sempre que eu posso eu levanto livros aqui, sempre que eu tenho oportunidade eu levanto livros pra galera de repente se inspirar e comprar, e vou comprar, qualquer indicação que você me dê, eu vou comprar porque eu sou realmente aficionado por literatura e gosto de consumir de tudo. Em relação às outras perguntas, né, a gente tem, primeiro, essa questão dos ataques em massa, utilizando as pautas de minoria, isso é uma estratégia óbvia, porque a gente tem dentro desses grupos reacionários uma presença massiva de homens brancos heterossexuais, né? A grande questão da geração dos reacionários porque nós começamos a mexer e cutucar no sistema completamente dominante do homem branco heterossexual, que sou eu, inclusive, que é o Augusto que está aqui, são vários que estão aqui. O homem branco heterossexual, acostumado a manter o seu status quo, não quis que isso acontecesse, muitos deles, e no momento em que se viram ameaçados de perder essa soberania completa em relação aos demais, caminharam essa estrada do reacionarismo, né, da violência, do ódio e da não tolerância, né, da completa intolerância. Então, é natural que... Bom, de natural não tem nada, mas se a gente analisa sobre a ótica técnica da coisa, você percebe um percurso natural dessas pessoas que são consumidas por essa raiva, de materializarem essa raiva naqueles grupos que ameaçam a sua soberania. Quem são esses grupos? As minorias. Né? Quando a gente começa a falar de direitos da mulher, quando a gente começa a falar de direitos dos negros, direitos dos indígenas, tudo isso ameaça a completa hegemonia do homem branco heterossexual que manteve o poder durante todos os últimos milênios da humanidade. Então, a gente... quando a gente olha um corte, né, do público do Trump, quando a gente olha o recorte social do público do Trump, a gente enxerga isso com clareza. Então, aqui no Bolsonaro está acontecendo a mesma coisa. E eles usam como alvo os grupos que ameaçam a eles. É uma pena, uma lástima, e aí cabe a todos nós lutarmos contra isso. E nós, os homens brancos heterossexuais que possuem essa posição de privilégio, essa responsabilidade ela acaba sendo dobrada. Porque você já está na posição de privilégio, use-a, né? Utilize essa posição para você, de fato, influenciar pessoas que são tão privilegiadas quanto você a abrir um pouquinho os olhos e enxergar a realidade. Claro, não precisa ser chorando, como o Fiuk faz no BBB, tipo, sabe? Não precisa ser nesse ponto. A gente pode falar olho no olho e falar, irmão, você tá errado, parceiro. Se liga, chega aqui, bora conversar, bora ouvir um pouquinho. Bora ouvir, escuta essa mulher aqui, só cala a boca, escuta um pouquinho aqui. Não precisa ser chorando, falando privilegiado pra caramba. Não precisa, apesar de que é um abraço pro Fiuk, imagina, nada contra, é só uma piada. Mas o estereótipo não ajudou ali, né? Putz, grilo. E de fato a gente tem que propagar isso. Tem que propagar esses ideais, de escutar, de ouvir e de ler, sabe? Pega uma pessoa que de fato lê alguma coisa do Martin Luther King, cara. Pô, tem coisa mais fácil de você ler do que os discursos do Martin Luther King? Custa muito. Vai cair teu dedo? Só lê um pouquinho. Ou então escuta, tem no YouTube. Bota Martin Luther King Jr. no YouTube, escuta um pouco. E aí a sua percepção, aquilo que a gente falou de percepção da realidade, né, a gente começa a mudar para realmente enxergar a realidade. O que passam as pessoas que estão fora da nossa bolha de privilégios sociais. Então, é fundamental que a gente tenha contato com a realidade dessas pessoas. E em relação à mídia ter essa participação, né, no debate de direitos humanos e o quanto ela pode colaborar ou não colaborar, a gente teve um exemplo muito claro disso em 2018. É uma pena que a gente fique numa eterna queda de braço ou aquele cabo de guerra, né, com os veículos de imprensa. Porque quando surge um expoente como um Bolsonaro da vida, tudo que a gente quer é abraçar a imprensa. É tudo que a gente quer. Porque a primeira coisa que esses reacionários mau caráteres e completamente autoritários querem é o fechamento da imprensa. Né? O Trump, pessoa que mais fez discursos anti-imprensa dos grandes líderes mundiais recentemente. O Bolsonaro vai na mesmíssima linha. Tudo que a gente quer é poder abraçar a Globo,
o Estadão, a Folha, a Veja, e falar, tamo junto. Mas é difícil, né? É muito difícil. Porque, infelizmente, a imprensa aqui no Brasil, eu não posso falar pelos americanos, porque consumo muito pouco, mas a imprensa aqui no Brasil, ela é muito elitista. Muito elitista. Isso aí né, não é nem muito debatível. Os grandes veículos, claro que eu estou falando de grandes veículos, de repercussão nacional e tudo mais. Mas vem melhorando. Isso, pelo menos, para a gente é um sopro de esperança. Cada vez mais Augustos vem recebendo mais espaço, em detrimento de outros tipos de indivíduos como Constantinos da vida. Só que o espaço que é dado ainda para esses Constantinos da vida, ele continua. Então, é muito importante que os grandes veículos entendam de uma vez por todas, em definitivo, que eles não podem contribuir para essa dispersão e para essa mudança de alteração da realidade, para aceitação de pessoas anti-ciência, de pessoas, né, negacionistas, obscurantistas e teóricas da conspiração, que gostam de disseminar teorias da conspiração. Então eu vou falar aqui do patrão do Augusto, essa é a hora que o Augusto, até fecha o vídeo se você quiser, Augusto, que é para você não concordar de repente sem querer com a cabeça. Não, eu não tenho patrão, não tenho patrão. Não tenho patrão. Não tá mais na Patrão, você pode falar o quanto você quiser, não tem nenhum patrão nenhum. Meu patrão é Marco Aurélio Carvalho, só é o único patrão que eu tenho atualmente, é Marco Aurélio. Então, nossa, maravilha, porque eu fui muito claro com a CNN, porque eu recebi diversos convites da CNN para ir na emissora, debater, conversar e tudo mais, e eu fui muito claro com eles. Eu falei, eu não piso na emissora enquanto vocês derem voz para pessoas que são comprovadamente obscurantistas e anti-ciência. Pessoas que são indiretamente responsáveis por mortes por Covid no Brasil. Eu não tenho condição alguma de falar com uma emissora que abre espaço. E aqui não estou criticando quem vai na emissora, tá? Porque se nós não tivéssemos os Augustos lá, seria muito pior. Mas eu, na qualidade de youtuber, que eu sei que a CNN quer usar a minha imagem para promoção e atrair novos públicos, não vou levar novos públicos, que é o meu público, para uma emissora que dá voz ao Alexandre Garcia. Porque não é mais só uma questão opinativa que eu discordo do Alexandre Garcia. Não tem nada a ver com isso. Eu quero mais é que tenham pessoas que eu discorde para eu poder ouvir e, de repente, aprender alguma coisa nova. A gente está falando de um cara que fala que o Brasil teve mais de 300 milhões de mortes por gripe. Um cara que não tem a mínima responsabilidade com absolutamente nada que não seja a babação de ovo de Jair Bolsonaro. Então, não só ele, outros que lá estão também. O que o Constantino fez, né, de falar que se a filha, ele estava empregado na Jovem Pan, que é outra, né, que se chama Jovem Clã, ele estava empregado na Jovem Pan e em vários outros veículos também, e falou com todas as letras: se minha filha vier reportar um estupro para mim, eu não vou levá-la na polícia. Eu vou primeiro perguntar quais foram as condições em que ela diz que foi estuprada. Relativizando um depoimento de estupro de uma mulher, querendo dizer que primeiro ele quer saber que história é essa. É de uma nojeira. Vocês entendem que a gente não está falando sobre discrepância de opinião? A gente está falando de humanidade básica. E que a gente validou essas pessoas por conta dessa alteração de concepção de realidade. Elas não se sustentam em nenhum pilar democrático. Em um país que realmente defenda direitos humanos, essas pessoas não se sustentam, elas não são aceitáveis. Então discorde de mim o quanto quiser. Seja de direita o quanto quiser. Liberal, neoliberal. Eu posso debater com o neoliberal sem problema nenhum. A gente vai falar, eu vou defender sim a intervenção do Estado quando é necessário. Ele vai dizer que não tem que ter nenhuma, ou que tem que ter uma a cada 8 bilhões de cada, não interessa. O debate está no campo político. Agora, quando a gente tem um cara que fala abertamente que não levaria a filha estuprada na delegacia, porque primeiro ia querer investigar o caso para saber se ela não está mentindo com esse tom aqui, a gente não está falando de humanidade. Então uma pessoa dessa não pode estar empregada em grande veículo. A responsabilidade das grandes mídias é essa. É não normalizar o obscurantismo, o anticientificismo e as teorias conspiratórias. O Olavo de Carvalho acabou de tuitar, mais uma vez, que o STF
É o último bastião do comunismo no Brasil. Ele tuitou 3 dias atrás, se eu não me engano, que ou o Bolsonaro dá o golpe ou darão o golpe nele. Quando é que ele vai entender isso? Ele continua tuitando reiteradamente para que seja fechado o Congresso, seja fechado o STF, um golpe seja aplicado, as Forças Armadas ajam, e nada acontece. Nada acontece. Minha relação com o Twitter acabou. Acabou. Porque eu tinha uma excelente relação com o Twitter quando eles me ouviam. Aí chegou um momento que eu avisava, mandava um outro tweet, mandava um outro tweet, mandava um outro tweet. Chegou um momento que eu peguei e comecei a mandar áudio xingando e gritando com o cara no meio de uma madrugada, porque eu não aguentei mais, eu tive um surto. Eu tive um surto com o cara que é responsável pelo Twitter no Brasil. Acordei no dia seguinte com ele falando que eu era deselegante, tinha sido mal educado. E a minha resposta foi... Pode falar palavrão aqui? Pode, se não falar, a gente vai falar. Então. Nosso publicador. Foda-se que eu fui mal educado. Deixa eu só pedir. O Felipe concluiu? Quer concluir, Felipe? Não, é só porque... só para concluir, fui mal educado, sim, porque é um sujeito, não só ele, não é o único responsável por isso, tenho certeza que ele gostaria que fosse diferente, mas não faz o suficiente. Não faz. Não faz o suficiente. E falo isso e repito e vou continuar repetindo. As redes sociais no Brasil são covardes. E os funcionários dessas redes são igualmente covardes. Covardes. Porque no dia que o Bolsonaro cair, no dia que ele cair, no dia que a gente mudar o governo no Brasil, você pode ter certeza que vai todo mundo ser banido. Todos eles vão tomar banimento. O Jair, os filhos, o Olavo de Carvalho, o Alan dos Santos, toda essa corja de gente, vai todo mundo ser banido. Então por que não é agora? Por covardia, pura e simples covardia, medo, se cagam nas calças. E eu não tenho paciência para covarde.